Você vai abrir sua Bíblia para João capítulo 15. Estive meditando esses dias sobre esse texto. É um texto que eu já preguei várias vezes, mas ele é tão rico que você pode encontrar informações de várias formas e aplicar também de forma diferente. Eu já preguei sobre esse texto inúmeras vezes, relacionando justamente Jesus como a videira. Mas hoje à noite eu gostaria de falar sobre o fruto que glorifica ao Pai. Tem como base João capítulo 15, do verso 1 ao verso 17. Vamos tentar dividir essa mensagem em dois momentos. E aí você acompanha comigo esse texto. Nós vamos ler até o versículo 7. João capítulo 15, do verso 1 até o verso 7. Diz assim a palavra de Deus: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhe tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto, se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, nesse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. A semelhança do ramo secará, e o apanha, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirei o que quiserem e lhe será feito. O versículo 8 diz assim: Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês deem o quê? Muito fruto. Vamos parar até esse momento aqui. Meus irmãos, antes de falarmos diretamente sobre esse texto, eu gostaria de falar justamente de onde é que vem a raiz de Jesus falar: Eu sou a videira verdadeira. O fruto que nós não produzíamos, ou nós não conseguiríamos produzir, precisava Jesus falar sobre esse fruto e se mostrar como essa videira. A Bíblia nos ensina que, lá em Isaías capítulo 5, há uma parábola em que Deus plantou Israel como uma vinha escolhida, em um terreno fértil, esperando que produzisse uvas boas, uvas doces. Mas o que ele encontrou foram uvas azedas. As obras eram religiosas e seus corações estavam distantes de Deus. Isso revela uma verdade profunda: o ser humano, por si mesmo, nunca foi capaz de produzir um fruto que realmente agrade a Deus. Ele plantou Israel esperando colher fruto. Só que o que ele encontrou foi fruto azedo. E nessa parábola ele diz quem errou. Foi o pai. Ele disse que ele plantou, botou os melhores galhos, construiu um lagar, um bom solo, mas no resultado do fruto, o fruto não foi agradável. A palavra de Deus declara que as nossas obras são como trapos de imundície, se nós olharmos para a salvação. Um só pecado já nos basta para nos condenar. E a Bíblia vai dizer que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Então Deus fez algo definitivo. Ele planta uma nova videira. Ele envia o seu Filho ao mundo,
sem pecado, santo, perfeito. Jesus é o fruto doce, aceitável, que satisfaz plenamente a justiça de Deus, a justiça em santidade, e floresce para que através dele nós tenhamos a planta principal e possamos ser enxertados nessa videira. E através de Cristo nós conseguimos produzir fruto. É agora por meio de Jesus, sendo enxertado, nós conseguimos trazer fruto doce. Sermos algo que o Senhor olha assim, eis um fruto aceitável. Só existe um motivo pelo qual nós podemos dar fruto, porque agora nós estamos em Jesus. Fora de Jesus, os nossos frutos, ou o nosso fruto, não é aceitável. Por isso, nessa noite, meus irmãos, eu gostaria de convidar os irmãos a refletirem que tipo de fruto nós temos apresentados a Deus. Mas, o que significa esse fruto? No Novo Testamento, a palavra fruto vem do grego, que é karpos, que significa resultado visível. É algo que você planta e você colhe. É algo algo palpável. É uma evidência. É a manifestação daquilo que está ao nosso alcance. Usado também por João, no capítulo 15, é também usado por Paulo em Gálatas capítulo 15. O capítulo 5, é o mesmo texto, é o mesmo versículo. É o versículo que vai falar, ou a mesma palavra. Eles estão falando sobre a mesma coisa. Sobre esse fruto que é revelado em nós, que manifesta Jesus. Esse fruto do Espírito. O fruto não é um discurso, não é um cargo. O fruto não é a aparência. O fruto é resultado visível, evidência de vida, manifestação natural daquilo que está dentro. Então, algo que externaliza em você. Fruto é aquilo que a vida produz naturalmente a partir daquilo que está na raiz. Quando você não conhecia Jesus, a sua produção vinha da raiz daquilo que você estava aprendendo. A sua cultura, como os seus pais lhe criaram. Então, você ia extraindo, você ia absorvendo de tudo que você aprendeu, e o fruto, o resultado era isso. Para Deus, o fruto aceitável só podia vir de uma forma. Em Gálatas 5, versículo 22, quando nós falamos sobre esse karpos, que é o fruto manifestado, ele vai falar sobre isso, que quando nós inclinamos o nosso coração ao Espírito, nós não sucumbimos à vontade da carne. E que fruto é esse? E ele vai falar, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, felicidade, mansidão, domínio próprio. E você pode notar comigo que quando Paulo está falando sobre isso, ele não entra no plural. Ele não vai falar os frutos do Espírito. Ele fala o fruto do Espírito. É um só fruto, mas com variações e evidências diferentes. É como se a manifestação desse fruto tivesse variações. Ele vai produzir uma transformação. E essa transformação vai fazer com que essas evidências possam manifestar algo. E ele vai manifestar o Cristo através das nossas ações. Então a pergunta que fica é: o que as pessoas colhem de sua convivência? É o caráter de Cristo ou as obras da carne? O fruto que você oferece para aqueles que estão próximos a você evidenciam ou inclinam as pessoas a conhecerem a Cristo pelo seu bom proceder, pelo conhecimento da palavra, ou lhe distancia, porque manifestam somente as obras da carne? A parábola lá em João, capítulo 15, versículo 1, ele vai falar sobre Jesus a videira, o pai que é o agricultor, e nós que somos
os ramos. Jesus declara na sua palavra: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Jesus ele vai afirmar que ele é a única fonte legítima de vida espiritual. Fora dele, tudo é aparência religiosa. Mas não há vida verdadeira fora do Pai. O Pai é o agricultor e ele é quem planta, é ele quem cultiva, é ele quem avalia, mas também é ele que poda. E também corta, meus irmãos. Você vê que no texto aqui, ele diz que aquele que não dá fruto, quem é que corta? O Pai corta. Então o Pai, ele tem uma tesoura que corta ou poda. A pergunta é, quando é que nós estamos sendo cortados? Ou quando é que nós estamos sendo podados? Quando Jesus diz no versículo 3, vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado, ele está mostrando justamente que os discípulos já haviam sido purificados pela palavra. Eles estavam limpos para um novo fruto. Para isso eles precisariam passar por uma poda espiritual. Ser limpo é posição, ser limpo é justamente ser podado por um processo. Não basta você estar na igreja, é preciso estar em Cristo. Muito mais do que os nossos afazeres, é Cristo em nós no dia a dia. É vida na vida em Cristo. Jesus nos apresenta 2 tipos de ramos, mas dentro dele existem 3 realidades espirituais. Ramos que estão em Cristo, mas não dão frutos. A Bíblia vai dizer que o Pai corta. O versículo diz, toda vara em mim que não dá fruto, ele a tira, ou ele a corta. O verso 6, na sua Bíblia, vai dizer, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e queimam. Esses ramos representam pessoas que estão num ambiente de fé, talvez na igreja, andam com discípulos, mas nunca se converteram de verdade. E então serão cortados pelo Pai. E isso é um julgamento, meus irmãos. Isso nos deixa com um temor de saber que Cristo vai nos cortando, vai cortando pessoas. Pessoas que muitas vezes estão no nosso meio, mas precisam passar por esse corte. Aqui se encaixa, talvez, no contexto da história que Jesus está falando, a partir dos versos 13, 14, 15, Jesus está preparando os discípulos para o que vai acontecer a partir do verso 18, Jesus ora por eles no verso 17, verso 16, ele começa o que vai falar, o que vai acontecer com eles, que eles vão passar por uma tormenta muito grande, e provavelmente ele vai passar, o que ele está falando aqui, pode ser relacionado a Judas. Ele diz que aquele que está em mim, mas aquele que está comigo, mas fora da videira verdadeira, que esse não dá fruto, o Pai corta. Judas estava por ali, provavelmente, ele estava falando sobre Judas. Mas Jesus também ia falar para os discípulos, que mesmo os discípulos estando com ele, eles iam passar por um processo. Quando nós falamos sobre esse processo de corte, parece muito forte, mas Jesus já falou isso em diversas passagens das Escrituras. Por exemplo, quando você analisa Mateus capítulo 7, o capítulo inteiro, a partir do versículo 1, o versículo 21, Jesus, dentro desse capítulo, tem vários temas. E Jesus vai falar, entrai pela porta estreita, porque largo é o caminho o quê? Entre pela porta estreita.
Entre pela porta estreita, porque largo é o caminho. E esse caminho conduz à perdição, esse caminho largo. São muitos que vão passar por ela. Jesus vai falar sobre isso porque a vida cristã é uma porta estreita, é uma porta em que não há facilidades, há dificuldades. A vida cristã é uma vida de dificuldade. Para você, todos os dias, confrontar o seu velho homem e vivenciar do que é novo, todos os dias você abdicar do que é velho, da sua própria carne, e vivenciar Cristo em você, você tem que passar diversos sacrifícios pessoais. São esses sacrifícios vivos e santo e agradável, o nosso culto diário, a nossa vivência com Deus, a nossa comunhão, que revelam esse fruto. Nesse mesmo capítulo, Jesus vai falar, e cuidado com aqueles que vêm disfarçados de ovelha, mas são lobos. Cuidado com esses falsos profetas. E Jesus vai falar para esses falsos profetas, quando ele está falando ali, eu acredito que Jesus está falando entre a mensagem que ele fala e a mensagem que os fariseus estavam falando. Ele disse, olha, cuidado que pelos frutos vocês vão conhecer ele. Não pode uma árvore má dar frutos bons. Uma árvore má vai dar fruto mau. Nós éramos uma árvore má. Nós só conseguimos ser uma árvore boa em Cristo Jesus, uma vez que fomos enxertados em Cristo. Uma vez que fomos enxertados, nós conseguimos dar bom fruto. Mas antes, fora de Cristo, nós não éramos uma árvore boa. Porque em nós, em nosso ser, reside o pecado, que nos distanciam de Deus. Você pode tentar culturalmente ser boa, eticamente ser uma pessoa aceitável na sociedade. Perante Deus o fruto não é conveniente. E aí você pode dizer assim, não, mas o fruto pode ser belo, mas não é o gosto de Deus. Você sabe muito bem qual é a fruta que você não gosta. Algumas pessoas podem olhar para esse fruto e dizer assim, nossa, que fruto belo. Mas se você não gosta, você não gosta. Então a gente pode dizer que Deus tem um gosto. Deus tem um gosto e Ele quer se alimentar desse fruto. E é o fruto que Ele quer. O fruto aceitável de Deus é o Filho. E foi através do Filho que Ele visualizou o seu fruto. Visualizou as suas obras. E as suas obras foram aceitáveis diante de Deus por meio de Cristo. Por meio de Cristo, o nosso trabalho não é em vão. E ele diz, olha, não basta você ouvir a mensagem, domingo por domingo, quarta e vários cursos. Não basta você ouvir, você tem que praticar. Essa é a diferença que vai fazer com que você gere fruto. Jesus ele traz isso porque ele está falando, todo aquele, pois, que ouve a minha palavra e as pratica, será comparado a um homem prudente que constrói a sua casa sobre a rocha, com um alicerce fixo. Todo aquele que ouve, escuta e pratica, o homem prudente. Não basta somente ouvir, não basta somente estar numa igreja, não basta apenas ser membro de uma igreja. Você precisa ter Cristo dia a dia ao seu coração. Jesus fala isso tanto em Mateus capítulo 13, ou em capítulo 7, como também fala em Mateus capítulo 13, quando ele vai falar sobre a parábola do semeador. E ele conta a primeira parábola, e ele vai falar também a palavra do joio. E quando ele vai falar sobre essa parábola do semeador, ele revela solos que representam corações, e esses solos têm reações diferentes à palavra. Você tem um solo que cai, ou solo que cai, a semente que cai sobre o caminho, que é o solo que rejeita, que não dá ouvido, não dá atenção. Pessoas que não dão ouvidos, que não meditam, que não se arrependem, que a palavra não penetra, que não há meditação, e vem o diabo e o quê? Arrebata do coração. E você escuta e você não dá ouvido. A palavra do Evangelho é a palavra que o diabo quer tirar do coração do homem, quer fazer distrações para que você não dê ouvido.
Jesus também vai falar sobre um solo rochoso, superficial, que age emocionalmente, entusiasmado, com reflexões, mas com rapidez, aceita, mas com a mesma rapidez eles desistem. Desistem porque não tem profundidade, porque não busca, porque é um coração cheio de emoções e não suportaria a poda. Não suportaria. E ele vai falar também de um coração cheio de espinhos, onde a mensagem encontra bloqueio. Até ouve, acha, atém com alegria, mas são ouvintes ocupados. Tudo é perfeito, mas não dá para aquela pessoa. Os prazeres do mundo o sufoca. Ele se agrada do mundo, o coração dele é disputado, não consegue se entregar incondicionalmente. Jesus falou sobre essas sementes. A palavra, ela transforma, ela modifica, ela dá crescimento. Quem impede o crescimento somos nós. A palavra de Cristo, ela tem poder para transformar, para modificar, para nos fazer crescer. Mas quando nós nos bloqueamos, nós não nos entregamos incondicionalmente a essa palavra, começa a reinar em nós as nossas emoções, a nossa carne, o nosso amor, o nosso apego às coisas do mundo, e nós não crescemos. Quanto poderia alguns semestres, pelo conhecimento, ainda são crianças, com idades avançadas no Evangelho. Que o que traz a nossa maturidade não é o quanto você conhece de Bíblia, é o quanto você conhece de Deus. A maturidade cristã é de quanto aquelas palavras que você tem ouvido fazem sentido nas suas reações. Porque é fácil você decorar versículo. É fácil você aprender história. O difícil é confrontar coração e modificação pelo Espírito Santo. A nossa razão aqui na terra é sermos igual a Jesus. Existe uma razão além de passarmos a eternidade no céu. A nossa razão aqui na terra, senão a gente poderia já ter morrido já. A nossa razão aqui na terra é olharmos para o Cristo, colocar o Cristo em nossos corações através das santificações e modificarmos quem nós somos para que outras pessoas possam conhecer o Messias. Para que você, que é cidadão celestial, possa começar o reino de Deus aqui, na terra. Então, eles não são cortados porque erraram, mas porque nunca tiveram vida real com a videira. Nunca tiveram vida real. Ramos que não dão fruto, mas são podados, como a Bíblia diz, que é outra linha. Você tem aqueles que são cortados, mas você tem os ramos que são podados. Ele vai falar, é limpo todo aquele que dá fruto, para que dê mais fruto. Então, você vê o agricultor, olha para a videira, o Senhor olha para Cristo, e aí planta Cristo no meio do seu povo, enxerta cada um de nós em Cristo. Alguns galhos não dão fruto, ele vai lá, corta esses galhos, para que não possam influenciar e trazer problema para a videira, e aí faz com que aqueles que dão fruto possam ser limpos. E aí, quando forem limpos, possam dar ainda mais fruto. Então, quando a gente entende pela Bíblia, a poda não é rejeição, é aperfeiçoamento. Não é castigo, é cuidado, é poder, é a poda do amor de Deus. Deus corta ou poda, Deus corta o que rouba a nossa espiritualidade, vai fazendo essa poda dessas folhas. Impede aquilo que impede o nosso crescimento ou nos afasta das prioridades de Deus. Jesus estava preparando seus discípulos para aquele sofrimento que iria acontecer. Eles já estavam dando frutos, mas eles iam precisar passar por grandes dificuldades. Eles iam passar por perseguições, rejeição, dor. E eles só conseguiriam suportar aquilo se eles passassem por esse processo.
E esse é o processo de aprendizagem que o Senhor faz com todos nós. Tudo isso fazia parte de um processo para que eles produzissem mais frutos. Há uma palavra de Charles Spurgeon sobre esse assunto, sobre esse momento de poda que muitas vezes acontece conosco, e em silêncio nós não conseguimos compreender, os discípulos não compreendiam porque estavam passando por aquilo. Jesus alertou no capítulo 14, que não turbe o vosso coração. Ele vai falar no capítulo 16 das dificuldades. Eu estou falando dessas coisas com vocês, para quando vier as provações, você saber que eu já avisei a vocês. Então Jesus começa a preparar os discípulos para aquilo que haveria de vir. Charles Spurgeon, ao falar sobre isso, ele diz o seguinte: o ramo não entende, acham que estão sendo abandonados, a poda dói, porque envolve perda, exposição, sangramento. O ramo não entende porque está sendo cortado, se está dando fruto, mas o agricultor sabe que se não houver poda, o ramo vai estancar os seus frutos, vai se encher de folhas, e assim é esse processo de santificação. Deus corta o orgulho que ainda está escondido em nós, remove relacionamentos que te prendem, Deus quebra os planos que pareciam aos seus olhos bons, mas que secaria sua raiz ao longo prazo. A poda é o que te impede de viver de aparência, é o que te purifica da vanglória, é o te esvaziar pelo Espírito para que possa te encher. Nós vivemos, meus irmãos, uma geração que quer frutificar sem confronto, quer crescer sem ser corrigida. E o resultado disso são galhos vaidosos, cheios de folhas brilhantes, mas sem fruto que alimenta ninguém. Pregadores aclamados, mas sem vida no secreto. Ativos, mas espiritualmente apáticos. Igrejas grandes, sem quebrantamento. Deus não poda quem está seco, meus irmãos. Ele corta. Mas quem está crescendo, ele faz o quê? Ele limpa. A meta de Deus não é o mínimo, mas a abundância de frutos. Você já passou por um momento assim, um momento de dor? Amigos te deixaram, sonhos morreram. Talvez tenhamos que pensar: será que foi Deus que não os afastou? Será que foi exatamente o que aconteceu? Será que foi o Pai cuidando de você com a tesoura santa, fazendo a poda em secreto? Muitos oram pedindo mais de Deus, mas quando a poda vem, resistem e esquecem de que quanto mais dele nós pedimos em nós, menos de nós pode permanecer. E às vezes essa é a nossa oração: Senhor, enche-nos com teu Espírito. Hoje nós cantamos: enche-nos com teu Espírito. Nós não queremos Deus em nós, para que muitas vezes Deus esteja em nós, o nós tem que morrer. E dói, meus irmãos. Dói porque nos quebranta, nos humilha, nos modifica internamente. E às vezes nós precisamos passar por esse momento de poda, para que reine Deus em nós. A condição para o fruto ser perfeito e permanecer, e Deus permanecer alegre com aquilo que nós fazemos, só pode ser possível em Cristo Jesus.
quando nós colocamos Ele em primeiro lugar na nossa razão de existência, firmamos os nossos passos, e não apenas as nossas ações, mas principalmente o nosso coração, quando nós entramos nos atos de Deus, quebrantamos a nossa vida, reconhecemos os nossos erros, pedimos perdão pelos nossos pecados. Então, assim como nós permanecemos em Cristo, Cristo permanece em nós. E quando Cristo permanece em nós, meus irmãos, a nossa vida é transformada. As pessoas que estão à nossa volta acabam sendo transformadas porque provarão também desse fruto. Assim como Deus prova do nosso fruto, e esse fruto não é em vão, as nossas reações, a nossa mudança, o nosso caráter, aquilo que nós falamos, aquilo que nós fazemos, tem poder para abençoar outras pessoas, porque estamos sendo abençoados em Cristo. Quando nós somos cheios desse Espírito, estamos sendo cheios de Deus. E quando nós estamos sendo cheios de Deus, Deus transborda em nosso modo de falar. Deus transborda em nossas alegrias. Deus revela e manifesta as suas ações através de nós. São as nossas mudanças que também revelam a Deus. Quando nós somos bons com outras pessoas, nós temos ações de bondade. As pessoas veem Deus aí nessas bondades. Quando nós perdoamos as pessoas, Deus vê Deus dentro desse perdão. Por quê? Porque Ele vem de Deus. Quando nós manifestamos gratidão, as pessoas veem Deus justamente nessa gratidão. Então, esses atributos que é do Espírito, que são fruto de um coração aberto ao Cristo, manifesta Cristo. E é por isso que essas obras são aceitáveis diante de Deus, porque é a manifestação da videira verdadeira. Se você enxertar um galho em uma videira verdadeira, e essa videira dá fruto, os frutos que aqui nela se apresentam serão aceitáveis, porque Deus assim o enxertou. Deus aceita esses frutos, porque esses frutos devem ser semelhantes à videira principal. A videira antiga não deu fruto bom. Por quê? Porque ainda não tinha o momento correto. Precisava passar pela expiação. Ainda que tentasse trabalhar a terra, ainda que os sacrifícios pudessem aliviar o coração das pessoas e pudessem chegar diante de Deus, ainda assim não era o fruto que Deus queria. Deus sabia que o fruto verdadeiro ia vir depois. E era através desse fruto que nós conseguiríamos produzir frutos dignos de Deus. Fruto digno do arrependimento. Fruto que realmente, enquanto Jesus estava falando a parábola do semeador, a semente que cai numa terra, que essa terra era distraída, outra era uma terra pedregosa, outra cheia de espinho, mas há um solo diferente. Há um solo que produzia 30, 60, 100 por um. Que solo é esse? São as nossas reações do Cristo. Nesse mundo de trevas, é a luz de Deus brilhando em nossas ações, manifestando o seu caráter, transformando-nos de dentro para fora, modificando a nossa relação que nós tínhamos com Deus. Nós não conseguíamos ter comunhão com Deus, então a partir do Cristo nós temos hoje comunhão com Deus, e a partir da comunhão com Deus nós podemos ter comunhão uns com os outros. Paulo vai falar isso porque esse fruto deve resultar em comunhão, deve resultar em transformação de ambiente, de mudança de caráter, de mudança de atitude, de direção. Nós vivíamos em uma direção e agora nós estamos em uma direção completamente diferente. Nessa noite, meus irmãos, os céus, ou a Bíblia, faz uma pergunta gritante ao nosso coração: que tipo de fruto
nós entregamos ao Pai. E se ele tivesse, como um bom agricultor, que vai analisar a sua vinha, e tivéssemos que olhar os nossos frutos, o nosso fruto em Deus, que fruto ele encontraria? Fruto de arrependimento? Fruto do Espírito? Fruto de uma vida rendida a Deus? Fruto de amor? Fruto de obediência? Ou fruto de religiosidade? Fruto de aparência? Ou fruto da carne? Foi Jesus que falou e ele foi claro: todo ramo que não dá fruto é cortado, e toda vara que não está em mim, esse a seca. Infelizmente, meus irmãos, quando nós não estamos em Cristo, quando nós não temos a nossa devocional diário, eu falo devocional, a nossa vida de intimidade com Deus. Eu não estou falando do devocional, de você ler um texto pela manhã ou pela noite, eu não estou falando isso. Eu estou falando de intimidade com o Pai. Quando nós não temos isso, nós secamos. A religiosidade seca o nosso coração, cansa, nos maltrata e faz com que nós também maltratemos outras pessoas. Mas quando nós estamos em Cristo, o amor de Cristo reina. Amém? Então que Deus possa nos abençoar. A grande questão não é se o nosso fruto, se esse fruto que nós estamos falando é exatamente o fruto que nós estamos vivendo. Então essa é a questão que Cristo traz também no seu capítulo. Eu quero orar com a igreja, que Deus possa nos abençoar e nos fazer confrontar as nossas ações e saber que em Cristo nós podemos dar bom fruto. Pai, nós te louvamos e engrandecemos o teu santo nome, porque sabemos que em ti nós conseguimos produzir fruto aceitável. Nós te louvamos, Senhor, porque sabemos que a tua misericórdia enche o nosso coração e nos apresenta diante de ti pelo sangue do teu Filho. Nós te louvamos, ó Pai, que o Senhor nos justificou, trouxe justiça a nós, ó Pai, mesmo sendo nós pecadores. Mas o Senhor nos lavou pelo poder do teu Santo Filho e nos fez assentar as regiões celestiais e nos fez ser filhos de Deus e nos fez, ó Pai, ter comunhão, firmar o nosso coração, sermos templos do Espírito Santo. Pai, nós te louvamos e que possamos dar fruto digno do teu gosto, um fruto que seja firmado na videira verdadeira. Agradecemos em nome de Jesus. Amém.